E quem é que não gosta de sorrir por aí? Com dentes e boca cheia de saúde, livre de probleminhas chatos. E na saúde bucal, nem sempre você percebe que está doente. Então, que tal começar uma consulta para você sair daqui rindo à toa? E quem vai acertar o diagnóstico é o graduado pela Universidade de Odontologia de Araraquara, Unesp, mestre em periodontia pelo Centro de Pós-Graduação de São Leopoldo, que é ligado inclusive ao Unicamp. E eu estou aqui dando boa noite ao dentista José Vicente Contatore. Boa noite, como vai? Boa noite. Tá bom, José Vicente? Prazer em revê-lo, né? Meu prazer, como é que você está? Tudo bem, e você? Ótimo. De volta? De volta. Então vamos aí. Com muito prazer. Obrigado, meu. Não tira esse prazer, não. Nossa, hoje tem até um crânio aí. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos começar falando dos cuidados com a boca. Porque é claro que a saúde bucal não fica só numa escovaçãozinha. Outro dia mediram até, na verdade, a saúde de um povo se mede pela boca. Eu nem sabia disso. Mas existem outros cuidados além da escovação e eu quero que você me diga como garantir uma boca saudável. Nós conseguimos garantir uma boca saudável a partir do momento que você vá ao seu dentista pelo menos uma vez por ano. Isso é fundamental. E com relação à odontologia e à medicina, a prevenção aí tem um fator importante. E na prevenção, o dentista sempre diz, você precisa escovar os dentes 4 vezes ao dia. Mas fica bem claro que a escovação mais importante do dia é à noite antes de deitar. Porque no momento em que você está deitado, vai haver uma xerostomia, diminui a produção de saliva. E é aí que uma boca mal conduzida, mal limpa, essa boca vai fazer o quê? Uma quantidade grande de enzimas e essas bactérias vão fazer um estrago muito grande. Então, é na última escovação que você deve usar uma escova de preferência macia. Eu recomendo esse tipo de escova porque não descola a gengiva. Uma pasta adequada que eu uso e eu acho que é a melhor, a ProSaúde hoje é uma escova, é uma pasta muito importante. E um enxaguante bucal sem álcool, com 0,5 de flúor e que contém alguns antibióticos na sua fórmula. Por quê? Porque esses antibióticos vão fazer o quê? Controlar a microbiótica bucal. Vai diminuir a ação enzimática dessas bactérias. Dessa forma, você vai conseguir manter uma saúde bucal razoável. Bom, muitas pessoas têm sérios problemas com uma doença chamada periodontite, né, que é a sua especialização, que na verdade é uma inflamação da gengiva, o cara pode até perder o dente e tudo. Qual é a sintomatologia? Quais são os sintomas? Nós temos nos dedicado esses 45 anos à periodontite, porque a causa da periodontite é uma bactéria que fica por baixo da gengiva e ela elimina uma enzima. Essa enzima altera o metabolismo das células ósseas, não permitindo que se reproduza e reponha novas células. Então, o paciente perde células e não repõe. Se você perde de um lado e não repõe do outro, a consequência é o quê? Perda de massa óssea. E esta perda de massa óssea, no antigo paradigma, dizia-se, o que você perdeu está perdido. O novo paradigma, e nós insistimos nesta tecla do novo paradigma, estamos fazendo o quê? A regeneração óssea guiada como tratamento desse trabalho. E como se faz essa regeneração? Nós estamos trabalhando hoje, Rony, com células pluripotentes induzidas, IPS. Nós pegamos uma célula adiposa da barriga do paciente, colocamos 4 genes diferentes, um marcador genético que é a proteína morfogenética e fazemos com que esta célula adulta se transforme em uma célula com características de uma célula embrionária. E esta célula com característica embrionária, colocada com enxerto naquela área onde tem a perda óssea, ela vai se transformar em osteoblasto. E o que faz o osteoblasto? É uma fabriquinha de osso. Ela vai fazer exatamente o contrário do que a paciente estava sentindo. Ela estava tendo perda óssea. Agora ela vai ter o quê? Uma regeneração, é o inverso, vai recuperar a massa óssea perdida. E isso para implante é uma maravilha. É uma maravilha. Por quê? Porque acontecendo isso, existe uma consequência logo em seguida. E qual é? Revascularização do osso. Também? Também. Portanto, se eu colocar um implante num osso que não tenha uma microcirculação correta, a
formação de osso na interface do implante não vai acontecer de uma forma eficaz. Mas se eu coloco um implante num osso que tem uma vascularização de 100%, através das hemácias, que são as células vermelhas, chega ali oxigênio para que toda a osseointegração ocorra de uma forma correta. Agora, o tratamento da periodontite, como é que é? No antigo paradigma, o tratamento da periodontite você tinha as bolsas, isto é, a gengiva descolada do suporte ósseo, e só fazia a descontaminação. Limpava aquela microbolsa, ali havia um sangramento, o sangue coagula e a gengiva recolava. Muito bem, ao longo dos anos, observou-se que se eu faço esse tratamento em você hoje e você retorna 48 horas após, a gengiva que eu colei hoje estará descolada amanhã. E nós vamos ficar, portanto, num tratamento infinito. No novo paradigma, as coisas mudaram. Por quê? Porque enquanto você não conseguir recuperar a massa óssea por baixo daquela gengiva, o tanto de vezes que você recolar, ela não vai parar colada. Portanto, você hoje faz a descontaminação, mas faz também o que eu chamo de regeneração óssea guiada. Neste caso, não com as células pluripotentes induzidas, com laser de 1800 miliwatts, porque o laser altera o metabolismo da célula, mais precisamente a mitocôndria, que é a usina da célula, e faz com que a mitocôndria comece a produzir ATP, adenosina trifosfato. O que é o ATP? É a gasolina da célula. Com ATP a 100%, essa célula vai se multiplicar rapidamente, repor novas células. Se repõe novas células, você vai fazer regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser, que é uma outra técnica de regeneração. Vou dizer uma coisa honestamente, histologia, por mais chato que seja para nós que estudamos biologia, ela tem hoje, na verdade, eu acho que é o resultado final. O que vai ficar, na verdade, estudo histológico, nós vamos viver, sei lá, 150, 160 anos, porque cada dia se descobre alguma coisa nova em relação à célula. Eu acho isso tão bom. E além de um dentista, eu sou um citogeneticista. Sim. E eu trouxe da área de citogenética, como células pluripotentes induzidas, esse novo enfoque desse novo paradigma, que é você fazer a regeneração óssea. E neste caso, é um fato muito importante se dizer o seguinte: eu pego uma célula da barriga do abdômen de uma pessoa, faço com que ela se transforme em uma célula embrionária. Uma célula adiposa, que é adiposa. Vai a gordurinha fora. Vai a gordurinha fora. E eu pego esta célula e o paciente, portanto, é o doador e o receptor. É um enxerto autógeno. Não existe incompatibilidade genética. Claro que não. Então, basicamente, o sucesso é muito alto. Eu estou sabendo que vamos falar também sobre a ATM. Tem até aqui um senhor que vai nos ajudar neste mistério. Bom, esse é um problema sério, a ATM, né? É um problema sério. E que é uma articulação temporomandibular, né? Esse crânio vai demonstrar o problema. Eu queria que isso fosse explicado mais didaticamente. Então, veja, todas as vezes que o paciente está com a boca fechada, o côndilo, que é essa peça que move, deve estar no centro da cavidade glenoide, que é essa situação aqui. Aqui é repouso de postura muscular. Quando você abre minimamente a boca, o côndilo roda no próprio eixo. Quando faz abertura média, ele translada para frente. O que é muito comum hoje? O paciente, por problemas dentários, ele começa a perder a dimensão vertical. Ele fecha mais a boca do que deve. Então, quando esse paciente começa a fechar a boca e o côndilo atinge a posição de repouso na cavidade glenoide, ele não bateu dente com dente, porque ele perdeu dimensão. Entendi. Automaticamente, o côndilo passa pela cavidade glenoide e vem bater o quê? Nessa lâmina, que tem aproximadamente 16 milímetros, que divide o ouvido interno da cavidade glenoide. Nós calculamos que abrimos e fechamos a boca de 3.000 a 3.500 vezes por dia. Por dia? Por dia. Então, o que acontece? Toda vez o côndilo batendo ali. Existirá um esfoliamento dessa pequena
área que separa o ouvido da cavidade glenoide. Esta lâmina, ela fica mais delgada. Através da radiografia, tem clientes que dos 16 milímetros estão com 1 milímetro só. Meu Deus. Na lâmina. E começa aí a ter outros problemas colaterais. Que problema essa doença pode acarretar, ter? Falsa labirintite. O cara pensa que tem labirintite. Então, olha que o organismo é maravilhoso, Rony. A partir do momento que bate o côndilo na lâmina, é como se você tivesse ao lado de um lago e joga uma pedra no lago, quando ele cai na água, abre aquela aura. Sim. Então, portanto, quando o côndilo bateu na lâmina, o mesmo processo. Entendi. A vibração vai para Entendi. dentro do ouvido. Clinicamente, o ouvido vai pensar da seguinte forma: esse negócio não está bom para mim. Eu vou produzir uma secreção que vai funcionar como um tamponamento, impedindo com que essa vibração vá e chegue dessa forma tão violenta até a jaceira. Nesse momento já começa uma pequena diminuição auditiva no paciente. O processo vai em contínuo. O que ocorre? Nós temos 3 ossículos no osso, que é estribo, bigorna e martelo. Sim. Num determinado momento, esses 3 ossículos que estão parados, eles ficam vibrando. Esta vibração começa o quê? Gerar um zumbido. O paciente deita na cama, fica aquele barulhinho. É um outro sintoma. Não tratando, continuando com a perda de dimensão vertical e comprimindo o ouvido, nós temos receptores sensitivos logo abaixo desses ossículos. Que o receptor sensitivo é assim: eu coloco minha cabeça nessa posição, esse receptor sensitivo decodifica cérebro dizendo: ó, José Vicente, você está nessa posição. Ocorre que a vibração é tão grande que esses receptores sensitivos, eles ficam com movimentos ciliares. Então, no momento que eu venho para a esquerda, eu tenho informações de 2 receptores sensitivos que eu estou em posições diferentes. Qual a conclusão? A labirintite, que não é uma labirintite verdadeira, é uma falsa labirintite. Essa é a razão pela qual muitos pacientes, pessoas, inclusive senhoras de 60 anos, que estavam tomando Estrogeron há mais ou menos 5, 6 anos e tratando como se fosse uma labirintite verdadeira, e na realidade não era. Era um problema odontológico que teria que aumentar a dimensão vertical, tirar o côndilo dessa compressão, dessa lâmina, trazer para a cavidade glenoide, e aí basicamente os sintomas param. Então hoje nós temos dado até na Sociedade de Otorrinolaringologia aqui em São Paulo alguns cursos para que o médico especialista da área, o otorrino, ele saiba distinguir o que é uma labirintite verdadeira e o que é uma falsa labirintite relacionado com a articulação temporomandibular. Muito legal. Eu gostaria de agradecer muito a presença, mais uma vez, do dentista que está conosco aqui, que é o Dr. José Vicente Contatore. Muito obrigado por sua participação. Foi muito legal essa história desse senhor aí. Nos ajudou muito. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Obrigado. E até a volta, porque eu já vi que vamos estar juntos mais vezes. Um grande abraço. Um grande